Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil em Bragança Paulista. Vamos continuar com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos trabalhando com base no livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do pastor Kenneth E. Bailey. Gostaria de pedir para que você deixasse o seu like, se inscrevesse no site da igreja, se inscrevesse no canal do YouTube da igreja, deixe lá o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal, que isso é importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças do texto que está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 5. Eu peço então que você abra a sua Bíblia em Mateus, nas bem-aventuranças, um trecho bem conhecido da nossa Bíblia. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, de 1 a 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, hoje, apenas esses 5 versículos, e na próxima semana nós vamos continuar com o restante do texto, ok? Muito bem, meus irmãos. As bem-aventuranças, nas bem-aventuranças, a Bíblia apresenta para o leitor afirmações bem breves, elaboradas com palavras bem simples, mas que têm um significado muito profundo. No Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças são chamadas de o Sermão do Monte. Já no Evangelho de Lucas, que também tem as bem-aventuranças, ele é uma coletânea um pouco menor e é chamado de o Sermão da Planície. Quando nós comparamos as duas coletâneas das bem-aventuranças, nós vamos perceber que Lucas ele faz o registro considerando uma bem-aventurança equilibrada com o seu correspondente com uma mal-aventurança. Então, por exemplo, no trecho em que a gente vê lá, por exemplo, uma bem-aventurança falando dos pobres, logo abaixo a gente vai ter o equilíbrio dessa frase com uma má-aventurança dizendo ai dos ricos. Então ele vai dizer assim, bem-aventurados os pobres, a consequência, e depois ai dos ricos e uma consequência. Então em Lucas ela tem esse equilíbrio, uma bem-aventurança e contrastando com uma má-aventurança. Já em Mateus, que é esse texto que nós estamos falando, ele discorre somente sobre bem-aventuranças, sem esse equilíbrio em comparação com uma negativa. O que as duas têm em comum é um trecho que fala sobre a perseguição. Então, quando vai falar bem-aventurados os perseguidos, tanto em Lucas quanto em Mateus, ele vai trazer um conteúdo extra nesse tema. Então a gente vê que há uma ênfase e é dado muita importância ao tema da perseguição. E no devido tempo, quando nós chegarmos nesse trecho da perseguição, nós vamos esclarecer todos esses pontos, ok? Sobre as bem-aventuranças, meus irmãos, é importante a gente ir na origem da palavra, né? A bem-aventurança, ela é de origem da palavra grega, makarios, que traduzido significa um estado concreto de felicidade e de boa sorte, tá? Ou seja, a bem-aventurança ela afirma uma qualidade espiritual já existente. Então a pessoa já é bem-aventurada, ou seja, ela já é feliz, tá? Então a gente tem que entender, toda vez que falarmos de bem-aventurança, a gente precisa entender da seguinte forma: vejam como são felizes os mansos,
pois eles possuirão a terra. Né? Então, assim, a terra já é deles. Né? Uma forma errada de a gente interpretar esse texto é se a gente dizer o seguinte: se vocês forem mansos, herdarão a terra, como se existisse uma condição. Se vocês forem mansos, somente aí herdarão a terra. Essa é a forma errada de interpretar, porque a bem-aventurança não vincula nada. Então, ela já diz categoricamente como são felizes, porque deles é o reino. Tá? Então, assim, já é deles. Eles já são felizes. Né? Então, a bem-aventurança não é nenhuma exortação para uma determinada conduta. Não está te exortando para que você seja manso. Ele já dá o diagnóstico. Bem-aventurado os mansos, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus, ok? Então ele tem essa conotação. Então, assim, é um estado de felicidade que já existe e que permite que nós vivamos felizes aqui e agora, ok? Tem um teólogo muito conhecido, Frederick Hauck, que traduziu da seguinte forma a palavra bem-aventurança: é uma alegria religiosa característica que advém por compartilhar da salvação e do reino de Deus. Tá? Então ele fez uma interpretação mais abrangente. Né? Então, meus irmãos, esse é o conceito de bem-aventurança. Com esses conceitos em mente, nós vamos então para a primeira bem-aventurança, ok? Então, primeira bem-aventurança, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, ok? Observe, meus irmãos, que Mateus falou pobre de espíritos. Ele usou esses itens no texto, pobre de espírito. Enquanto que Lucas escreveu a mesma bem-aventurança, dizendo apenas bem-aventurado os pobres. Né? Mas então, meus irmãos, o que saiu da boca de Jesus é o que Lucas escreveu, bem-aventurado os pobres. Mas Mateus colocou bem-aventurado os pobres de espírito. Né? O que ele quis dizer com isso? Meus irmãos, vamos entender o seguinte, olha. Lucas então disse, bem-aventurado os pobres. Foi isso que saiu da boca de Jesus. Jesus estava apenas repetindo, né, dando uma versão que já era muito conhecida na sua época, que está em Isaías 66, capítulo 66, versículo 2, que diz assim, é Deus falando, mas este é o homem para quem olharei, o que é pobre e contrito de espírito, e treme diante da minha palavra. Então, meus irmãos, Jesus falou, bem-aventurado os pobres, porque esse texto já está no inconsciente coletivo das pessoas daquela época. Então, naquela época, não tinha necessidade de falar dos pobres de espírito. Né? Então, por isso que Jesus falou apenas os pobres, né? Porque já tinha isso na consciência das pessoas, a referência a esse texto de Isaías. Tá? Então, não havia necessidade de falar os pobres de espírito, porque já era subentendido que os pobres eram, então, o pobre, o contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Meus irmãos, agora pensem bem, nos tempos de hoje, que o conceito de pobre é diferente, o texto de Mateus é fundamental para o nosso entendimento. Quando ele fala, então, bem-aventurado os pobres de espírito, fica muito mais fácil, porque no nosso consciente coletivo não tem esse vínculo com o pobre de espírito. Então, é necessário que esteja explícito no texto. Né? Então, pobres de espírito. Né? Meus irmãos, no Velho Testamento, é muito raro
quando se trata do assunto do pobre, ele ser vinculado ao pobre de bens materiais, pobre daquela pessoa que não tem o que comer. A maioria das vezes, quando fala do pobre no Antigo Testamento, tem essa referência que eu estou explicando agora. São pessoas humildes e piedosas que têm a consciência de que precisam da graça de Deus e que tremem diante da sua palavra. Então, por ter esse tratamento no Velho Testamento, é que não era necessário, tá bom? Então, assim, olha, o pobre de espírito é naquele sentido, então, daquela pessoa contrita. O contrito, meus irmãos, também nós precisamos entender bem, é aquela pessoa que sente o arrependimento pelos seus pecados e por todos os seus atos que ofenderam a Deus. A pessoa contrita tem esse espírito de arrependimento pelos seus pecados. Veja como que o pobre de espírito, então, é essa pessoa, aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados, aquela pessoa que fica arrependida dos seus atos que ofenderam a Deus, ok? E uma coisa importante também para nós falarmos agora, meus irmãos, é um pouco sobre o pobre de espírito no contexto atual da nossa cultura, do brasileiro. Para nós, o pobre de espírito é uma forma pejorativa de a gente se referir a uma pessoa. É como se fosse um xingamento, né? Então, assim, isso no Brasil, aqui na nossa cultura, quando a gente se refere a uma pessoa pobre, poxa, aquele cara é pobre de espírito. Nós estamos xingando ele, nós estamos falando que ele é mesquinho e nós estamos falando que ele é moralmente adoecido e isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Tá? Então, o texto bíblico o pobre é aquela pessoa contrita, humilde, piedosa, que tem a consciência que precisa da graça de Deus. E não esse pobre de espírito, o xingamento, o mesquinho, a pessoa moralmente adoecida. Ok? Isso é muito importante também. Muito bem, meus irmãos. E aí, então, Jesus prossegue afirmando que o pobre de espírito faz parte do reino de Deus. Mas o que é exatamente o reino de Deus? Essa resposta, meus irmãos, não é uma resposta muito simples, porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou está relacionado de alguma forma com o reino de Deus. Haja vista a oração que Jesus nos ensinou. A oração de Jesus ensinou: venha a nós o vosso reino. Então ele se refere ao reino como algo que está no futuro, porque ele está pedindo que venha a nós o vosso reino. É algo que vai acontecer. Porém, em Lucas capítulo 11, versículo 20, diz assim, olha: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus já chegou a vocês. Ou seja, está afirmando que o reino de Deus já está aqui no presente, né? Afinal de contas, o reino de Deus será o futuro ou já é agora? Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou falar agora, porque não é leitinho, é carne difícil de digerir. Abre aspas. Meus irmãos, nós vivemos no intervalo entre a inauguração do domínio do reino de Deus pela vinda de Jesus e a sua conclusão até o final escatológico da nossa história. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, a nossa luta por paz e a luta nossa por justiça, faz parte do discipulado para nós pertencermos a esse reino. Enquanto trabalhamos, aguardamos essa vinda, a segunda vinda de Cristo aqui na terra, para presenciar esse final escatológico, ok? Meus irmãos, para muitas pessoas daquela época, o entendimento da expressão reino de Deus era um estado judaico, em que somente Deus reinaria. Veja a diferença, meus irmãos. Então, assim, olha, como Jesus não era muito bem entendido, porque eles esperavam um Messias político,
um grande general, um grande governador. E quando ele falava de reino de Deus, eles imaginavam que era esse estado, então, esse governante que viria prometido. E Jesus veio e fala totalmente diferente, né? Os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não tem nada a ver com esse governador político que eles esperavam, ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos para a segunda bem-aventurança. Diz assim o texto de Deus: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Meus irmãos, pelo que deveríamos chorar? Por que os que choram são chamados de bem-aventurados? É o que nós vamos tentar entender agora, meus irmãos. Porque, olha, veja que interessante. Há um lado do ser humano, meus irmãos, que aliás é um lado horrível, que gosta de ver as outras pessoas sofrerem, né? O cinema já percebeu isso aí. Então, ganham milhares, milhões de recurso financeiro explorando o sofrimento das pessoas, contando histórias sobre o sofrimento das pessoas, porque as pessoas gostam de ver isso, gostam de ver histórias em que há o sofrimento. A indústria farmacêutica, meus irmãos, mesma coisa, faturam horrores, né? Porque faturam horrores tentando eliminar o sofrimento das pessoas. Veja um exemplo bem simples, né? A indústria farmacêutica diz assim para nós: você não precisa ter disciplina de comer direitinho, de se exercitar, basta tomar o remedinho tal que você vai perder peso sem nenhum sofrimento. Então, percebam, meus irmãos, que a indústria farmacêutica fatura eliminando o sofrimento das pessoas. Então, eu falei um exemplo simples aqui, mas existem N motivos para que a pessoa encurte o seu sofrimento através de remédios, né? Então, a indústria farmacêutica já percebeu isso e explora esse lado das pessoas, né? Mas, meus irmãos, para o cristão, isso precisa ser diferente. Não quer dizer que o cristão é incentivado a procurar o sofrimento. Não é nada disso. Mas nós somos estimulados a reconhecer que o sofrimento é um grande professor, é um mestre extraordinário. Aliás, é a didática de Deus. Deus usa muito a didática do sofrimento para ensinar as pessoas como deve ser, como deve sentir, como deve se comportar. Porque é notório, quando a gente passa pelo sofrimento, é que a gente passa a se conhecer melhor e conhece a profundidade do espírito humano, né? A dor, meus irmãos, reorganiza as nossas prioridades. Feliz é o cristão que tem a mente aberta para isso. Eu quero contar um exemplo para vocês, meus irmãos, de como se dá isso. Um exemplo bem interessante que é sobre os furacões que acontecem nos Estados Unidos. Furacões ou tsunami no Japão, terremotos em alguns outros lugares. Então, como que se dá isso? Então, nesses países em que tem acontecem essas catástrofes enormes, então lá eles têm a defesa civil que tenta avisar todo mundo que vai ter um furacão, vai ter um tsunami, vai ter um terremoto. Eles procuram avisar por maior número de pessoas possível a fim de salvar e preservar a vida dessas pessoas. Só que algumas pessoas fogem, né? Pegam suas famílias, seus bens, põe dentro do carro e some, né? Outras pessoas não. Outras pessoas resolvem ficar e enfrentar aquela tempestade, aquela catástrofe que está para acontecer. Quando eles voltam, meus irmãos, que esse estado de calamidade passa e as pessoas voltam para casa, né? Elas voltam e tem um comportamento que foi observado nas duas pessoas, tanto nos que foram e depois voltaram. É diferente o comportamento dela com aquela pessoa que ficou. É assim, olha,
As pessoas que foram embora, fugiram da tempestade e voltam depois que tudo passou, eles voltam contando os prejuízos financeiros, lamentando as devastações que foram causadas e sentem uma grande angústia por conta disso. Já as pessoas que ficaram e presenciaram a catástrofe, elas ficam com o coração cheio de gratidão por ter sobrevivido, por ter observado o grande poder de Deus em preservar a vida delas no meio de toda aquela catástrofe violenta. Então vejam, meus irmãos, a diferença que faz a pessoa participar do sofrimento. O sentimento é de gratidão. É assim que Deus trabalha, né? E o bem-aventurado, aquela pessoa que sofre e chora por uma perda profunda, meus irmãos, porque essa pessoa é consolada pelo próprio Deus. O próprio Deus consola essas pessoas, ok? Há também um texto, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 7, de 2 a 4, que diz assim, olha, é melhor ir à casa do luto do que ir à casa do banquete. A tristeza é melhor que o riso, pois a tristeza no rosto torna o coração alegre. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Gente, como que a gente tem condição de entender um texto desse? Então a gente deve procurar o sofrimento? Não é nada disso. Meus irmãos, vamos entender bem, olha. Na casa onde há luto, é inevitável nós deixarmos de pensar na brevidade da vida, né? Que também nos leva a pensar, meus irmãos, assim como a vida é breve, nos leva a pensar também que existe uma eternidade depois dessa breve vida que nós vamos ter aqui. Por consequência, meus irmãos, nos leva a pensar de que a passagem, o ingresso que a gente tem que pagar para viver na eternidade é o arrependimento pelos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos pecados que nós cometemos, senão nós não estaremos vivendo na eternidade. Meus irmãos, está vendo como que é importante nós estarmos na casa onde há luto? Na casa onde há luto, todas essas coisas vêm à nossa mente. A brevidade da vida, a eternidade e o arrependimento dos nossos pecados. Isso é natural. Isso é natural que aconteça. Uma outra coisa, meus irmãos, a nossa incapacidade de amar a Deus e de amar as outras pessoas também é o tipo de coisa que tem que nos deixar triste. E quando nós ficamos tristes por conta dessas coisas, nós nos tornamos bem-aventurados, porque é o tipo de coisa, é o tipo de sentimento que Deus faz questão de nos consolar quando nós nos ficamos tristes, aborrecidos com a nossa própria incapacidade de amar a Deus e a nossa própria incapacidade de amar as pessoas, né? Veja, meus irmãos, como é profundo essas poucas palavras que há nas bem-aventuranças, ok? Meus irmãos, mas o que acontece então com a pessoa que chora, mas pelos seus próprios sofrimentos, ou então que são insensíveis à dor das outras pessoas? Olha, pasmem, não há indício na Bíblia de que essas pessoas serão bem-aventuradas, né? Então, é o tipo de coisa que Deus não se agrada. O choro pelo próprio sentimento, pelo egoísmo, insensibilidade com relação ao sofrimento e à dor de outras pessoas. Não há indício de bem-aventurança para esse tipo de pessoa, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurado os mansos, pois eles herdarão a terra. Primeiro, meus irmãos, nessa bem-aventurança eu quero esclarecer sobre essa palavra terra. Herdarão a terra. Qualquer citação de um profeta que nós encontrarmos na Bíblia, meus irmãos, quando fala terra, ele está se referindo à terra santa de Israel.
Só que na literatura bíblica nós achamos outros conceitos sobre a palavra terra. Tá? Tem o conceito da terra em geral, tem o conceito da terra da promessa, que é a qual nós falamos aqui agora. Nós temos outros momentos que fala terra, que é se referindo à terra habitada, né, onde há habitação na terra habitada. E também tem a questão do conceito da terra planeta, o palco da história, onde tudo acontece. Então são 4 significados que tem. E a gente precisa deixar bem claro, meus irmãos, que o que Jesus está falando aqui não é da terra em geral, não é da terra habitada, nem da terra planeta, né? Então herdarão a terra da promessa, aquela que foi prometida para Abraão, o paraíso, ok? E para a gente entender melhor isso, meus irmãos, basta nós lermos o Salmo 37. O Salmo 37, no versículo 9, diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor habitarão a terra. Tá? Então, habitarão o céu, a terra prometida. Versículo 11 diz assim, meus irmãos: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em riqueza abundante. Tá? Então, os mansos herdarão a terra da promessa. E depois no versículo 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, é nesse mesmo sentido de terra que a bem-aventurança está se referindo, ok? Muito bem, meus irmãos. Esse texto do Salmo, então, se refere à terra prometida. Meus irmãos, essa sequência das 3 bem-aventuranças que nós citamos até agora é muito importante. Primeiro, Jesus diz que o reino é composto pelos pobres de espírito e não pelos arrogantes e agressivos. Depois declara que os bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E agora, na terceira bem-aventurança, Jesus diz que os mansos herdarão a terra e não os poderosos. Muito bem. Para que a gente possa entender, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é o seguinte: quando Jesus falou essas bem-aventuranças, que é no primeiro século, lá quando Jesus, há 2000 anos atrás, a Galiléia, Samaria, Judéia era dividida por muitas guerras, muita disputa de terra, muita disputa de poder. E esses grupos que eu citei agora, essas cidades, eram envolvidos por guerra pelo controle político e militar, que na época quem tentava dominar ali então sobre Galiléia, Samaria e Judéia eram romanos e os zelotes, tá? E as pessoas tinham essa grande dúvida no coração: quem que a gente vai apoiar, romanos ou zelotes? Né? Então, meus irmãos, aqui Jesus está declarando que essa terra, quem vai herdar são os mansos. Não importa quem você vai apoiar, se é romanos ou se é zelotes, né? Não importa quem são os poderosos que estão disputando aqui, ela será dada para os mansos, né? Meus irmãos, uma declaração bem estranha essa de Jesus, né? Porque quem herdará a terra de Abraão são os mansos, né? Então, a discussão, meus irmãos, não é mais sobre quem tem direito sobre a terra ou quem tem o direito de herança sobre essa terra, romanos ou zelotes. Jesus declara que ela já pertence aos mansos, ok? Muito bem. A questão agora, então, meus irmãos, é saber quem são os mansos, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, manso, ele não tem nada a ver com aquela passividade ou aquela pessoa pacata. Não tem nada a ver com isso, né? O manso, meus irmãos, é aquela pessoa que aceita a orientação de Deus, segue a vontade de Deus com toda a obediência, né? Muitas vezes, meus irmãos, esse tipo de manso, ele precisa se posicionar. Aliás, é necessário que ele se posicione firme, né? Então, assim, não tem nada a ver com passividade e ser pacato, ok? Então, meus irmãos, imagine o seguinte, olha, o manso é aquela pessoa que é empenhada
em resolver problemas de conflito e desentendimento. Não é deixar para lá. É aquela pessoa que luta para viver em paz com todas as pessoas. Essa é a ordenança de Deus. Então não tem nada a ver com passividade. Não tem nada a ver, brigamos. Né? O manso é aquele que vai atrás, perdoa, é o primeiro a ceder o perdão para que haja reconciliação, para que haja entendimento, né? Que segue na risca aquele versículo: o que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Né? Mas então o manso, ele não pode se irar? Claro que pode, só que a ira da pessoa mansa, meus irmãos, é a pessoa, o indivíduo que é verdadeiramente manso, é aquele que fica irado pelo motivo certo, contra a pessoa certa, de maneira correta, no momento correto e pelo período de tempo correto, certo? Então, assim, o manso é aquele que usa a régua de justiça de Deus, o padrão de justiça de Deus. Aí sim é uma ira que pode ser correta. Então o manso se ira sim, né? Ele também segue à risca aquele versículo: irai-vos, mas não pequeis. Então é possível irar sem pecar? É possível, desde que a régua de justiça seja a régua de Deus, ok? Muito bem, meus irmãos. Quando a gente observa, então, essas três bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, veja quanta coisa tem envolvida apenas dessas três bem-aventuranças. É fácil a gente entender por que Paulo escreveu aquele versículo de Romanos 11:33, que diz assim, olha: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Eu imagino que Paulo falou essas palavras quando ele passou a refletir sobre as bem-aventuranças. Palavras curtas, pequenas, frases curtas e pequenas, mas que mostra quão insondável é o coração de Deus, quão profundo é o coração de Deus, quão grande é a sabedoria de Deus em reger as nossas vidas com essas pequenas bem-aventuranças, ok? Meus irmãos, vamos fazer um breve resumo, e daí encerramos a nossa aula de hoje. Primeiro resumo. Então, bem-aventurado refere-se a uma condição espiritual já presente, de uma alegria divinamente concedida. E não é uma exigência a ser cumprida. Tá? As bem-aventuranças não é uma condição para alguma coisa. Bem-aventurado já é. Você já é feliz porque você é manso, porque você é pobre de espírito, ou porque você é uma pessoa que chora, ok? Então, meus irmãos, reforçando novamente, pobre de espírito, então, no sentido de humildade, piedade e pessoas que buscam a Deus, ok? Deus vai, então, consolar os bem-aventurados, aqueles que choram. Então, meus irmãos, negar o sofrimento ou achar o sofrimento divertido são duas coisas que estão erradas, tá? Então, ninguém pode negar o sofrimento e nem achar ele divertido. O equilíbrio está aqui na bem-aventurança, no tratamento que Deus dá por conta do sofrimento, ok? O sofrimento, então, meus irmãos, pode se tornar uma porta para a sabedoria. Fiquem atentos ao sofrimento. Não é por que nós devemos perguntar para Deus, mas para quê? Que tipo de aprendizado o Senhor quer trazer para mim com determinado sofrimento? Na casa do luto, então, pode se tornar o coração alegre por conta das reflexões que nos trazem.
O justo que lamenta pela injustiça e pelo seu próprio pecado será consolado, tá? A terra a que Jesus se refere, então, é a terra, é o Israel de Deus, tá? Então, que será herdada por todos os mansos. Os mansos são os que buscam a Deus humildemente, nem com ousadia e nem com timidez extrema, tá? E o manso fica irado com a injustiça infligida a outras pessoas, e a sua régua é a régua divina, ok? Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Visite o canal da igreja no YouTube, porque tem muito conteúdo do qual você pode se aproveitar. Obrigado, Deus abençoe.